O livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, escrito em 1945, é considerado um dos trabalhos mais importantes e influentes do autor. Ele é amplamente estudado em escolas e universidades em todo o mundo. Qual a história? O livro conta a história de uma fazenda onde os animais se rebelam contra seus donos humanos e estabelecem um governo próprio, liderado pelos porcos. A história é uma sátira da Revolução Russa e do Estado totalitário que se seguiu. É também considerado uma crítica ao comunismo e também um alerta para os perigos de líderes absolutos e governos ditatoriais. Para quem é o livro? A Revolução dos Bichos é um livro incrível. A escrita de Orwell é brilhante e a história é contada de maneira clara e concisa. O livro é muito bem estruturado e a história é contada de uma forma que é fácil de se seguir e entender. Ele é repleto de personagens interessantes e complexos, cada um com suas próprias motivações e desejos. A Revolução dos Bichos é uma história que prende a atenção do início ao fim. Além disso, é uma obra que se mantém atual até os dias de hoje. Sua crítica ao totalitarismo e sua advertência sobre os perigos de se deixar um grupo ou indivíduo tomar o poder sem controle são temas que continuam presentes na nossa sociedade. Resenha do livro. Escrito em 1945, George Orwell usa a metáfora da fazenda de animais para criticar o sistema político e social da época, mostrando como os líderes políticos podem se tornar tiranos e como a igualdade e a justiça podem ser manipuladas para beneficiar a elite. Os personagens são bem construídos e mostram como as pessoas podem ser facilmente manipuladas e controladas. A mensagem do livro é ainda mais relevante hoje em dia, com a sua crítica às ideologias totalitárias e ao poder absoluto. Ele é uma obra de literatura clássica, que deve ser lida por todos aqueles interessados na política e na história. Ele oferece uma reflexão profunda sobre os desafios enfrentados pela sociedade e as consequências de seguir cegamente as ideologias políticas e mostra como é importante questionar e resistir aos sistemas opressivos. Crítica do livro. Uma crítica que o livro pode ser considerado como uma apologia ao capitalismo e ao sistema capitalista, o que é considerado uma visão reducionista e simplista. Alguns argumentam que o livro não oferece uma análise mais profunda das circunstâncias históricas e políticas que levaram ao surgimento do comunismo e do Estado totalitário. Outra crítica é que o livro pode ser interpretado de maneira simplista, como uma crítica ao comunismo e ao Estado totalitário de forma geral, sem uma análise mais profunda das circunstâncias históricas e políticas que levaram a esses sistemas. Alguns argumentam que o livro não fornece sugestões para mudanças e melhorias e se limita a criticar sem propor soluções. E além disso, falam que a utilização de animais como personagens pode ser vista como infantilizante, menosprezando a complexidade dos temas abordados. É importante lembrar que A Revolução dos Bichos é uma obra literária e, como tal, pode ser interpretada de diferentes formas e pode gerar opiniões diversas. No entanto, é uma obra de grande importância e que continua sendo relevante e atual até hoje, e que deve ser lida e debatida. O que podemos aprender com o livro? A Revolução dos Bichos é um livro rico em ensinamentos e lições valiosas. Algumas das coisas que você pode aprender lendo esse livro incluem a importância da vigilância e do questionamento constante do poder. O livro mostra como os animais que inicialmente tomam controle da fazenda mudam de comportamento assim que assumem o poder. O perigo do totalitarismo. A Revolução dos Bichos é uma crítica ao Estado totalitário e mostra como esses sistemas podem se desenvolver a partir de boas intenções e como eles podem se transformar em regimes opressivos e tirânicos. A necessidade de cooperação e solidariedade. O livro mostra como os animais, trabalhando juntos, conseguem construir uma organização coletiva na fazenda. A importância da educação e do conhecimento. No livro, os porcos, que são os animais mais inteligentes da fazenda, conseguem se impor como líderes através da sua sabedoria, mostrando a importância de estudar para não ser manipulado. A necessidade de se questionar ideologias e sistemas. O livro é uma crítica ao comunismo e mostra como os ideais de igualdade e justiça podem ser corrompidos quando são implementados de forma totalitária. Isso ilustra a necessidade de se questionar ideologias e sistemas
para entender suas falhas e limitações. Como é a leitura do livro? A Revolução dos Bichos é escrito por George Orwell, um escritor renomado e considerado como um dos maiores pensadores políticos do seu tempo. A história é contada de uma forma que é fácil de seguir e entender, mesmo com a complexidade dos temas abordados. No entanto, é importante lembrar que A Revolução dos Bichos é uma obra literária e não é considerado um livro de entretenimento, mas sim uma obra de reflexão política e social. Apesar disso, pela forma como é contada e por seus personagens animais, é um livro divertido de se ler. Se você curtiu a resenha desse livro, colocamos os links da Amazon na descrição do vídeo e comentário fixado, garanta já o seu.